Gente, a coisa tá feia e a hora que esse negócio for implementado é questão de segurança para todos nós que temos drone, a gente tem que se preocupar. A ideia é boa, só que na implementação, pelo menos a nível aqui de Brasil, eu acho que nós vamos ter muitos problemas. Aguenta aí que nós já vamos falar sobre isso daí. Muita gente está me mandando mensagem, perguntando opiniões sobre esse negócio do Remote ID, como é que vai ser, perguntando, preocupado e tal. Então, para começar e para quem não sabe do que está acontecendo, deixa eu mostrar para você o vídeo que eu recebi do Bruno com a dica de sugestão de pauta. Fala, padrinho Zmaro, tudo certo? Pessoal, eu sou o Bruno do canal Floripa Fly e eu vi uma matéria no Drone Friendly que eu quero perguntar para o Zmaro se ele viu e o que ele acha. Ele fala do Remote ID, inclusive ontem na Infodrone, que eu não pude participar, que é a live informativa toda segunda às 20 horas, que é no Floripa Fly, no J Viana Drones, no Tigre Drone, no Júnior BTU e no João FPV, que discute assuntos aí de pauta do momento, né? E dessa vez foi o Remote ID, ou identificação remota da aeronave e do controle, ou seja, do piloto. E isso traz segurança, mas por outro lado abre brechas, e é essa a minha preocupação, tá? Então, se qualquer pessoa, através de um aplicativo, pago ou não, pode identificar as aeronaves próximas, os drones, o seu modelo, sua rota e inclusive a posição do piloto, isso não pode trazer insegurança, Zmaro? E os bandidos não vão usar dessa tecnologia para encontrar os operadores de drone e levar para casa os seus brinquedinhos? O que tu acha, Zmaro? Conta para mim. Grande Bruno do canal Floripa Fly, muito obrigado aí pela participação, pelo toque, tá? E a você também, que muita gente mandou esse vídeo da DJI, perguntou, tá querendo saber informação, então vamos fazer nesse 460, vamos falar sobre isso daí. O assunto, eu volto a falar, gente, é sério e a gente tem que pensar direitinho essa questão de segurança, o que vai acontecer daqui para frente. Nós podemos ser assaltados, podemos ser até sequestrados, essas coisas, porque drone é uma coisa cara. A hora que o cara souber como te rastrear, a qualquer momento, sei lá, aguenta aí que a gente já fala nesse 460. Só que antes, gente, antes da gente começar esse 460 em si, vamos dar uma melhoradinha no humor só, que o assunto é sério, mas vamos dar uma risadinha aí, mostrar pra você o mais novo lançamento da DJI. Dá uma olhadinha aí. Bom, isso daí foi só para quebrar o gelo aí. Mas, gente, vamos falar o seguinte. Imagina que você está querendo voar. Você sai da cidade, fala, eu não vou voar sobre pessoas, não vou fazer nada. Eu vou lá pro meio do mato, que não tem perigo nenhum, assim, de estar perto de gente e tal, se não quer infringir lei, e vai. Daí, um cara de má índole vai querer te seguir, ou senão ele tá lá passando, ele vê um drone passando, ele fala, onde será que tá esse cara? Hoje, o cara tem que seguir o drone visualmente e tal, adivinhar onde você tá tal, se ele quiser fazer alguma coisa com você. Se esse negócio for implementado, no exemplo mais básico eu te diria acontece isso. O cara só vai precisar ligar o celular, ele vai ver onde você foi, onde você não foi, onde você decolou, vai lá e pumba, te leva o drone, carro e tudo mais que você tiver. Já parou para pensar nisso? Dá uma olhadinha nesse voo que eu fiz com o Mavic Pro. Imagina se fosse eu, imagina nesse caso, se eu estivesse voando assim, nesse caso aí eu podia estar na cidade, no centro, aqui, ali, ninguém iria saber, tá? Se o cara tiver um troço desse, olha só o que iria acontecer. Gente, eu sou o Zmaro, tô aqui em São Carlos e esse daqui ó, é o 4 minutos e 60 segundos. Informativo 4 minutos e 60 segundos não, esse daqui é o 6 minutos e 66 segundos, isso sim, porque esse vídeo tá mais com cara de capeta. Esse negócio aí, gente, tá vindo pra pegar. Vou até, é que não dá pra mudar o cronômetro aqui agora, mas hoje vai ser 6 minutos e 66 segundos, 666, é o número da besta, porque esse negócio tá chegando aí pra ferrar todo mundo. A ideia é boa, só que
tem problema muito sério que pode acontecer com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Zmaro, estou aqui em São Carlos, que eu já falei. Todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você, tá, gente? Hoje, excepcionalmente, eu não estou com humor muito bonzão, porque nós temos uma notícia para te dar. Falando nisso, o vídeo que a DJI lançou sobre esse negócio aí, eu pus legenda e vou apresentar para você daqui a pouquinho, tá? Você que não está sabendo o que está acontecendo e não sabe inglês, aguenta aí que tem o vídeo traduzido e depois a gente comenta também, tá? E, gente, se você quiser colaborar com o Zmaro, olha só, você olha e fala, pô, esse cara eu não conheço, eu conheço, vejo todo dia e tal. Colabora com o Zmaro, zmaro.tv/doe. Entra aqui, tem várias formas de você colaborar, e inclusive as promoções, rifas, essas coisas que eu estou fazendo para angariar fundos, sempre vai ter um brinde, alguma coisa assim, vão começar a fazer para botar o canal para rodar, entendeu? E a gente precisa de dinheiro, já que as empresas, essas coisas ficam fazendo frescura, então eu estou me virando do meu jeito. Zmaro é pedinte? É fazer o quê? É o jeito que eu tenho que me virar. Mas, gente, vamos falar, então, deixa eu mostrar o que gerou tudo isso daí, ó. Vamos entrando aqui, ó. Essa daqui é a matéria do site Drone Friendly, tá? Para quem não conhece, entre nesse site, deixa aí nos favoritos para você ver todo dia. Os caras são fera pra caramba, sempre tem últimas novidades. Muitas pautas aqui do 460 eu pego por lá, tá? E eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição desse vídeo para você acessar, ler mais detalhes. Lá tem o link do vídeo, tem os detalhes originais e tal. E tá pondo lá, ó, polêmica no ar, DJI cria solução e app drone to phone, tá? Aguenta aí que eu já vou te explicar tudo isso daí. Tem um textinho aí, tem um vídeo aí. E esse vídeo, gente, exclusividade para você aqui. Só para você que tá aqui, vendo o canal do Zmaro aqui, ó, tá? Eu fiz a legenda em português para você assistir. Então eu vou fazer aquele esquema que eu faço, tradução simultânea. Eu vou pôr o vídeo, você já vê com legendas e tal. E junto eu dou uns pauses, a gente vai comentando e você vai ver o que vai acontecendo isso daí. De cara eu já te pergunto o seguinte, quem tem carro, moto, alguma coisa, pega agora, faça o seguinte, pega o documento do seu carro, da sua moto, o que for. Dá uma olhadinha aí, o que está acontecendo aí? Só tem um nome, sabe o endereço? Porque lembra que até um tempo atrás, você podia usar documento de carro como comprovante de endereço, porque lá tinha seu endereço? De uns tempos para cá, você notou que parou de aparecer? Alguém sabe por que é isso daí? Por questão de segurança. Aqui no Brasil, a turma estava morrendo de medo, porque quando era sequestrado, o cara roubava teu carro, ele pegava o documento do carro, via o teu endereço e sabia onde era a tua casa para ir roubar. Entendeu? Hoje eles tiraram o endereço justamente para isso, você sabia? E qual que é a ideia dos caras desse negócio do drone? Os caras, é o equivalente os caras colocar um negócio no teu carro, que vai ficar livremente transmitindo para qualquer um, sem senha, sem nada. Qualquer um, o carro passou na rua, você vai lá, aponta, você vai ver o trajeto que ele fez da hora que ele deu partida até a hora que ele desligar o carro. Você vai poder rastrear esse cara. Então, por um lado é bom. Você fala, passou uma moça bonita, onde ela mora, eu quero mandar rosas pra ela e tal. Você olha lá no aplicativo, você descobre de onde ela veio da casa. Beleza. Mas e se você quiser, se você for um bandido, quer roubar a casa dela, quer fazer alguma coisa de mal, você vai seguindo, você vai ver onde ela vai. A mesma coisa se aplica aqui. E esse negócio, ó, se aqui no Brasil tiraram o endereço do documento, os caras estão querendo escancarar o negócio. Vai ser um aplicativo grátis, tá? Isso que eu estou mais preocupado. Grátis, livre acesso, qualquer um vai pegar. E vocês sabem, coisa que já tem uma segurança. Os caras não invadem conta bancária, essas coisas e tal. Imagina um aplicativo desse de graça, dado, que vai ser assim, rastreie quem você quiser. E que nem eu falei, você tá lá no meio do mato, você tá onde for. A turma já sabe que drone custa caro. Então o bandido ou pessoa de má índole, vão falar assim, vê um drone passar, fala, vamos roubar aquele drone, vamos. Pega o aplicativo, coloca lá para ver o drone, ele vai seguir onde está indo o drone, ele já vai saber de onde decolou, corre lá e pega o cara, tá? A turma faz, aqui pelo menos onde eu moro, já fizeram horrores no meu carro que fica na rua, por causa de um rádio que vendeu a R$5 por causa do negócio de pedra. Imagina o que não vão fazer sabendo que um drone custa 5, 6, 10 mil reais. Entendeu? Então, o negócio, sabe, é um negócio de valor que eles estão habilitando. Daí você fala assim, Zmaro, mas o negócio é para botar ordem no galinheiro. Tudo bem, só que em virtude da ordem no galinheiro, vamos falar assim, eles vão ferrar nós, vão ferrar nossa segurança. Então você vai falar assim, eu não vou voar na cidade, que nem eu falei, para não voar em cima de pessoas, para não voar próximo de pessoas, eu vou pro mato. Você vai pro mato, você perde a segurança, que não tem ninguém, você está no descampado e tal, mas daí você fala, ninguém vai descobrir que eu tô aqui. Entendeu? Alguém pode te seguir, ó, tá pior o negócio. Eu achei, nessa questão aí, eu tô com medo. Você não sabe o que fazer, você não sabe onde você vai ter o drone, vai querer ter o drone só por perto, assim, para fazer coisas, talvez seja essa a ideia. Isso daí inicialmente é pela DJI que está implementando. Se a onda pegar, pode ser que eles obriguem outros
drones a fazerem. O que eu acho que de cara pode acontecer é o seguinte: ninguém vai querer mais comprar DJI, vão querer começar a comprar outras marcas de drone, se não tiver uma lei, alguma coisa, que eu duvido, tipo, todo mundo colocar esse negócio, tá? Pode acontecer isso daí, da gente parar de comprar DJI e falar, eu quero um drone e vou pegar outra marca. Daí, quem sabe é o que eles estão fazendo isso para de repente só fazer as coisas de uso de vender drone só para grandes corporações e não para os robistas. Não sei qual que é a ideia deles, tá? Mas tem essa questão que a gente tem que se pensar nisso daí. E outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: você deve estar pensando, eu não vou atualizar o firmware do meu drone, porque a princípio todos os drones da DJI vão receber uma atualização de firmware e vão começar a transmitir esse maledeto desse sinal, tá? Já vou entrar em detalhes tudo. Daí você fala, não vou atualizar meu firmware. Só que daí você não pode atualizar o firmware, você não pode atualizar o aplicativo DJI Go nem o teu celular. Porque pode acontecer aquilo lá que eu sempre falo. Você não atualiza o firmware, o aplicativo atualiza, daí chega um dia o aplicativo fala assim, eu não posso mais conectar no drone porque o drone tem que atualizar o firmware, senão não funciona mais. Daí você não atualiza ele, daí o Android chega num ponto e fala, o aplicativo não entra mais, entendeu? É uma roda, você não tem como andar um sem andar os outros, entendeu? Então tá aí. Gente, vou mostrar pra você então o vídeo da DJI explicando esse negócio do tal do Remote ID e vamos comentar mais um pouquinho sobre isso. For the past decade, we've watched as the world has entered the drone age. It's become commonplace to see a drone flying above a construction site, doing aerial photography, or just flying someplace for fun. But many people aren't used to drones, so when they see one, they ask, what is that? What's it doing? Why is it there? Bom, gente, eu não tenho como mudar a cor da legenda, desculpa aí, mas resumindo, para quem não entendeu, ele só está falando que o drone teve uma evolução e cada vez mais as pessoas olham para os céus, vê esse negócio passando e falam, o que é isso? O que ele está fazendo? De onde ele vem? Para onde ele vai? Será que ele está me espionando ou não? Essa é a preocupação, que é o que eu digo, a ideia é boa, né? Vamos lá. Now, DJI has developed a system that starts answering these kinds of questions. Ou seja, agora a DJI começou a dar um tiro no pé para desenvolver um aplicativo, um sistema para responder essas questões do que o drone está aí. Eu digo tiro no pé por causa disso. Resolve por um lado, mas ferra por outro. We call it drone to phone remote identification. Ou seja, drone para o telefone, direto, Remote ID, entendeu? Não tem que ter, você não tem que instalar, colocar dispositivo, antena, nada. Ele vai estar transmitindo livremente. Você passou perto, ele pegou, já era. Drone to phone remote ID is a way for anyone to remotely identify a drone in real time on a smartphone. You can Viu ali, ó, o drone voou. Deixa eu voltar a imagem um pouquinho aqui, ó. O drone voou, a ideia do aplicativo deles, peraí. Identify a drone in real time. Olha lá, para aqui, para, olha lá. Entendeu? O aplicativo vai ser um negócio assim, o drone passou, ele vai colocar, vai aparecer o tag lá, que seria a chapa do drone, mas já mostra de onde decolou, o caminho que ele fez, a altitude, baixou, não baixou. Se bobear, vai mostrar até se estava gravando, quantas fotos, não um vídeo, né? Mas isso daí é informação que dá para compartilhar, se eles quiserem. Quantas fotos ele bateu nesse voo, se ele fez vídeo, se ele está filmando ou não. Então o drone passou, você sabe se ele está gravando ou não. É aquilo que eu falei, é bom para a questão da pessoa que está encanada com espionagem, não sei o que, só que é ruim para esse ponto aí que está abrindo as portas direto, assim, é muita coisa aberta livremente. You can see information like the flight path of the drone, the location of the pilot, and an ID number for the drone, which is like a license plate. This helps address safety, security, and accountability for drones and the people who fly them by letting authorities and anyone curious have access to this information. Olha lá, cada um curioso vai ter acesso a essa informação. Daí eles mostram um guarda, mas eles esquecem de mostrar aí, que deve mostrar nesse desenho aí, o bandido pegando, sabe? Podiam fazer, é que eu não sei desenhar. Se eu soubesse, eu tinha feito uma animação em flash aí, dos bandidinhos, e juntando nesse vídeo aí, falando, ó, até os bandidos agora vão poder saber onde você está indo. Olha só, ele vai ter todo o caminho do drone, desde a hora que ele decolou. Isso daí... Não sei, é uma coisa de se liberar, uma coisa ficar aberta para qualquer um, não sei. Tem coisa pro bem, mas vai ferrar a gente. For drone pilots, this means that accountability becomes the rule, rather than restriction. Eles falam que é prestação de contas, para quem quiser ver essas coisas e tal. Eu entendo, eu volto a falar, eu já apoiei isso daí. E até ressaltar uma coisa, gente, rapidinho aqui, ó. Quando veio o canal aqui, ó, peraí, volta aqui. Até ressaltar isso daqui publicamente, você pode voltar nos vídeos aqui.
Teve uma época aqui no começo do canal que eu fiz um vídeo e falei, gente, esse negócio de liberar 30, 50, 100 metros, de ficar prestando conta, solicitar autorização de voo e tal, eu falei, eu acho que não precisa fazer isso. É só pedir para a DJI colocar assim, você acabou de voar, aquele log de voo que vai para a DJI, podia ir para o DCEA. Podia abrir para todo mundo, o governo ter acesso aos logs de qualquer um. Eu sempre defendi essa ideia. O governo, o do militar lá, o DCE, alguém que controla, ele lá iria, do mesmo jeito que, sabe quando você acaba de voar? Sincroniza tal, para quem não conhece o drone da DJI, gente, a hora que você pousa o drone, ele sincroniza com o site da DJI e manda todos os voos, tudo que você fez, fica lá. E eu sempre sugeri isso daí, a DJI virar para o governo e falar assim, governo, tá aqui, ó, vocês podem entrar no nosso site que essa senha só vocês acessam, não vai ser qualquer um, vai ser só o governo, e vocês vão ter acesso a ver tudo que o cara fez. Se o cara foi a 100 metros, se ele foi a 200, se ele foi a 500, aonde ele voou, onde ele não voou, podia ser aberto. Eu sempre defendi essa ideia. Só que aí eles estão falando não só para o governo, para qualquer um. O problema é esse, é quem é o qualquer um e o que esse qualquer um vai querer comigo. Não existe no Facebook, por exemplo, gente no Instagram tal, que deixa a conta privada, a conta pública tal. Quem deixa privada é só para ver quem ele quer ver, entendeu? Então tem essa... Você vai lá, você tem a pessoa mora num condomínio fechado, ele fecha a conta porque não quer que os invejosos, os bandidos, as pessoas de má índole vejam que ele tem na casa, que ele tem televisão. Tem muito bandido, gente que já entra nas redes sociais para ver quadro, casa, como que é todos os teus hábitos, tudo essas coisas. Daí a pessoa se fecha. Nesse caso aí, tudo que você fizer com o seu drone vai estar escancarado, entendeu? Não que hoje em dia quem quer mostra, quem não quer não mostra. E aí você não vai mais ter jeito. Esse que é o grande problema. Vamos voltar pro vídeo? Gente, acho que tá dando para ler essa legenda meio clara aí. Se não, eu vou postar o vídeo. A hora que acabar esse vídeo eu vou deixar ele de novo aí. A hora que acabar o vídeo eu vou repetir esse vídeo de novo aí, que daí quem quiser ver de novo aí vai estar limpinho sem eu falando e tal, eu deixo lá. Mas vamos continuando com o vídeo aí. Regulators have made clear that they need a reliable remote ID system as more drones enter the skies. O que ele está falando aí é o seguinte, as leis, todos os países estão exigindo da DJI, dos fabricantes, alguma placa, alguma identificação, alguma coisa nesse sentido. Porque é uma coisa sem controle. Mas isso daí que eles estão fazendo, eu acho que é assim, resolve o lado deles, mas ferra de todo mundo. DJI worked with industry peers and government officials through a group called ASTM International to develop a remote ID standard that can work right now. Drone-to-phone remote ID uses an industry-standard Wi-Fi radio signal and can be received by a commonly carried smartphone. Aí ele está falando que todo drone da DJI tem um transmissorzinho Wi-Fi e é só habilitar o firmware que esse transmissorzinho Wi-Fi vai ficar transmitindo o sinal que qualquer celular com o aplicativo da DJI vai conseguir captar e identificar todas essas informações. And we are very glad to have the support of the Wi-Fi Alliance in this project. Aí ele está falando desse negócio do Wi-Fi Aliança, aí eu não sei os detalhes técnicos do negócio aí, mas é uma associação que tem lá, as parcerias que eles using fizeram, their Wi-Fi aware broadcast protocol, which provides a virtually cost-free solution which can be implemented in many drones right now with just a simple firmware update. Ó, ali que ele tá o pulo do gato, que ele tá falando, qualquer drone que fizer atualização de firmware vai ativar esse negócio que quiser, tá? E daí eles estão mostrando, isso daqui é o teste que eles fizeram, que passou um drone e todo mundo aí tava com o aplicativo instalado e testaram fazer esse negócio. O protocolo que ele falou, tal do broadcast, Wi-Fi lá, é negócio aberto, é escancarado, entendeu? Qualquer um pode entrar, qualquer um pode ver. We're here in Montreal where we're demonstrating the ASTM International Standard for Remote Identification. At this United Nations event, we've shown regulators from around the world drone-to-phone remote ID works in an urban environment, but you can also take it out to the mountains where there's no cell phone connectivity and it will work just as well in that environment. Everyone here really appreciates that this isn't just a concept or a technical paper, but it's a real remote ID solution that can work today. And the brilliance of this solution is that it works everywhere in the world. But this isn't the only way to do remote ID. Another way is to connect drones over a cellular network that feeds to an internet-based service. Gente, eu não vou me alongar nesse vídeo aqui, vou deixar passando, e desculpa novamente pela legenda clara aí, agora que eu tô reparando, mas o que ele tá falando aí, só adiantando aí, depois já deixo o vídeo de novo aí, o que ele tá passando aí é o seguinte, tá falando que o sistema é bom, que testou, que vai funcionar em qualquer lugar do mundo, então não tem jeito de escapar, qualquer lugar que você for e tal,
E tem dois jeitos de ser identificado. Tem uma opção também, a grosso modo o que ele está falando é isso, o drone transmitir, que qualquer um pode pegar, e vai ter uma opção que vai poder transmitir para o celular do teu controle e ele transmitir pela internet. Daí qualquer lugar do mundo vai acessar, vai ver, tem uns esquemas assim, basicamente é isso que ele está falando. Só que, deixa eu voltar aqui numa pegadinha rapidinho. Lembra daqueles, hoje não tem mais na TV porque qualquer celular faz isso, mas lembram até uns tempos atrás, aquelas firmas de GPS de carro, que era todo sábado, domingo lá, eu lembro que ficava nos programas TV, era o Car System, não sei o que lá, deve existir isso ainda, né? Aqui hoje, que nem eu falei, com o celular qualquer um faz, mas na época era um dispositivo que você colocava no carro, tem isso daí hoje, e ele rastreia seu carro 24 horas por dia. Hoje acho que caiu um pouco o serviço e tal, mas ainda tem. Esse serviço aí, se bobear, eles vão fazer para o drone e vão começar a vender. Eu não duvido nada, entendeu? Tem um negócio identificado lá, qualquer vai identificar, e além disso vai ter um negócio identificado. Você precisa ver, a gente tem que ver se o pulo do gato, você fala, é só para proteger, já tem o cunho comercial que tem que ver se eles não estão pensando nisso, né? Vamos seguindo o vídeo aí só para terminar esse tema mais algum ponto que eu esqueci aqui. Advantages for complex operations like drone delivery or long-range flights, but since it requires extra steps for the user and likely paying monthly service fees, E ele tá falando essa parte aí do financeiro. Você já entendeu aí que tem aí, que seria se você quiser esse serviço, tal, eles vão cobrar um negócio à parte. may not be right for everyone. We think drone users should be able to Olha lá, Network Remote ID e Broadcast Remote ID. O Broadcast seria aquele que qualquer um pega, e o Network seria esse serviço Plus pago que eles vão oferecer, né? choose to either use broadcast remote ID or network remote ID instead of being forced to use one or the other, or even worse, both. Você vai poder usar um ou outro, ou os dois, você que escolhe, mas vai usar. Ele não fala que você não pode não usar, entendeu? Aí é aquele negócio, você quer um ou outro, não tem, tem que escolher. Remote ID is coming, and we need to make sure we get it right. To fully unlock the potential for drones in business, science, photography, education, or just for fun. Aí eles estão falando que é aquilo que eu falei para você, o lado bom. Esse negócio está vindo para viabilizar os drones, para melhorar os drones no mundo, para aumentar, para abrir mercado. Tudo isso daí é ótimo. O problema é só isso. Eles esqueceram da segurança de quem pilota por hobby, quem tá... Quantas vezes, quem tem drone aqui, eu pergunto, quantas vezes você já não parou numa beira de estrada, numa praia, em algum lugar assim, foi lá, brincou com o teu drone, na hora que pousou, você pega ele, daí que as pessoas olham e falam, eu sei que tava com o drone e tal, não sei o que, e você pega e vai embora, às vezes, se você tiver com medo de alguma coisa. Isso, pelo menos comigo, já aconteceu várias vezes, você não se sentir seguro na hora que pousa, na hora que tá, tal. Aconteceu um caso de uma pessoa esses dias, me reportou e ainda falou assim, Zé Mário, eu tava voando no lugar, deixa eu voltar a tela aqui, tô lembrando desse caso agora, eu fiz um vídeo esses dias, mostrando como alterar o home point do Mavic Mini, né? Daí a pessoa me relatou, foi ontem, antes de ontem, ele falou assim, Zé Mário, você salvou minha vida. Eu tava voando com o drone numa praia, e daí juntou umas pessoas de má índole, vamos falar assim, do meu lado, e eu não sabia o que fazer. Daí ele ficou com medo, o que ele fez? Ele captou o home point, colocou para outro lugar, desligou tudo, juntou no carro e saiu correndo, e o drone voltou lá para outro home point, entendeu o que ele fez? Ele saiu. Se numa dessa tem essa daí, o cara vê, liga o celular, traqueia no drone, você pode fugir pra onde você quiser, que os caras vão atrás de você não vai ter como fugir, tá? Tem essa daí também, eu lembrei desse caso agora, bem lembrado. Vamos lá, continuando então para acabar o vídeo. We need a system that provides accountability for drones and their pilots without heavy-handed restrictions. That's what DJI's drone-to-phone broadcast remote ID solution does. It's another example of how an innovative approach allows us to do great new things with drones while ensuring safety, security, and accountability. Você tem que ver, gente, que a pegada da DJI é o seguinte, muitos países estão criando proibições para drones, limitações, essas coisas. A ideia deles é justamente liberar, para turma não, que eles estão sentindo, já que se eles não fizerem alguma coisa, vai ter limitação direto. Só que eles têm que lembrar que se eles fizerem desse jeito, pode ter limitação, não pode ter tal, que vai acontecer que ninguém mais vai comprar drone, porque vai ser um negócio, você vai comprar um negócio de risco que vai te botar em risco, esse que é o problema. In the skies. Eu vou deixar, a hora que acabar esse vídeo aqui que você está assistindo, no final eu repito ele inteirinho, em tela cheia tal, para você poder assistir aí do jeito que você quiser, sem eu falando tal, você vai ver as pausas tal. E aqui na descrição desse vídeo eu deixo o link pro vídeo original da DJI, se você quiser assistir, se você entende inglês lá. Quem sabe no YouTube botar a legenda, habilita a legenda lá, você vai assistir até em português, dá pra ver, tá?
Mas, gente, a questão é de se comentar. Eu gostaria que você deixasse suas opiniões aqui embaixo nesse vídeo pra gente ver. Eu volto a falar, o negócio, toda ideia boa a gente tem que aprovar, aceitar, ajudar, tá? Só que eu acho assim, do jeito que vai ser posto, se for desse jeito, vai dar zica pra gente. Beleza? Eu não vou ficar repetindo, acho que já entenderam minha preocupação, aonde que tá, onde que não tá, e a gente vê o que acontece, tá bom? Mas, gente, eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia para você, depois dessa má notícia aí, para quem não estava sabendo aí, mas espero que não seja tão tenebroso o futuro quanto está aparecendo aí do mundo dos drones. Vamos ver o que vai acontecer, só espero que a gente esteja junto aí, e tudo mais, tá? Gente, lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você aqui, sempre com a sua participação. Se você achar alguma coisa legal, pode mandar pro Zmaro, não tem problema mandar. Às vezes a pessoa manda, eu falo assim, brigadão, já recebi. O cara, pô, desculpa. Eu falo, não tem problema, achou um vídeo legal, achou uma pauta, manda para mim, meu WhatsApp tá aqui, que eu, se for quando eu vejo que um monte de gente tá mandando, que nem nesse caso aí, eu já falo, pera aí, negócio urgente, então vamos dar atenção e tal, eu consigo até me nortear. Ou se quando eu sei que é coisa mais nova ou mais velha, isso daí eu vou fazendo, tá? Dúvida que você tiver, pega teu celular, pode gravar um vídeo e manda. Ô, Zmaro, assim, como é que faz tal? Não tem aqui, não existe dúvida besta, não existe pergunta besta, pode mandar, que eu respondo todo mundo e tá aí, tá? Se você quiser e puder colaborar com o Zmaro, gente, zmaro.tv/doe. Entra lá que eu agradeço qualquer coisinha que você possa colaborar com esse canalzinho aqui, para todo dia ter um vídeo para você. Gente, é um por dia, 365 por ano, no mínimo. Já parou para pensar aqui que é isso daí? O trampo que eu tenho sozinho é madrugada, é final de semana ralando aqui. Então, quem puder ajudar, eu agradeço, tá bom? Então, um abração para você. Segue a vinheta de fim de vídeo aqui, do 460, quer dizer, 6h66, que é esse daqui especial, e depois eu volto, eu repriso esse vídeo aí na íntegra para você. Abração e até a próxima! Toda vez que eu entristecia, eu entrava na internet, assistia o Zmaro, a tristeza ia embora. Zmaro, www.zmaro.com.br. Vem com a gente. Sim, falei demais, tá bom, vou ficar quietinho então e vou botar o vídeo, mas toma cuidado com esse negócio aí, não tem escala, sabe qual é o único jeito que você vai fugir disso daí? É não usar DJI, usar outro drone, porque se ficar na DJI quando for implementado e você tiver com medo disso, não vai ter jeito não. Deixa aí no comentário aí se você concorda ou não concorda, o que você acha disso. Confere aí agora o vídeo da DJI. For the past decade, we've watched as the world has entered the drone age. It's become commonplace to see a drone flying above a construction site, doing aerial photography, or just flying someplace for fun. But many people aren't used to drones, so when they see one, they ask, what is that? What's it doing? Why is it there? Now, DJI has developed a system that starts answering these kinds of questions. We call it drone-to-phone remote identification. Drone-to-phone remote ID is a way for anyone to remotely identify a drone in real time on a smartphone. You can see information like the flight path of the drone, the location of the pilot, and an ID number for the drone, which is like a license plate. This helps address safety, security, and accountability for drones and the people who fly them by letting authorities and anyone curious have access to this information. For drone pilots, this means that accountability becomes the rule rather than restrictions. Regulators have made clear that they need a reliable remote ID system as more drones enter the skies. DJI worked with industry peers and government officials through a group called ASTM International to develop a remote ID standard that can work right now. Drone-to-phone remote ID uses an industry-standard Wi-Fi radio signal and can be received by a commonly carried smartphone. And we are very glad to have the support of the Wi-Fi Alliance in this project and are using their Wi-Fi-aware broadcast protocol, which provides a virtually cost-free solution which can be implemented in many drones right now with just a simple firmware update. We're here in Montreal where we're demonstrating the ASTM International Standard for Remote Identification. At this United Nations event, we've shown regulators from around the world drone-to-phone remote ID works in an urban environment, but you can also take it out to the mountains where there's no cell phone connectivity and it will work just as well in that environment. Everyone here really appreciates that this isn't just a concept or a technical paper, but it's a real remote ID solution that can work today. And the brilliance of this solution is that it works everywhere in the world. But this isn't the only way to do remote ID. Another way is to connect drones over a cellular network that feeds to an internet-based service.
This network remote ID approach has advantages for complex operations like drone delivery or long-range flights, but since it requires extra steps for the user and likely paying monthly service fees, it may not be right for everyone. We think drone users should be able to choose to either use broadcast remote ID or network remote ID instead of being forced to use one or the other, or even worse, both. Remote ID is coming, and we need to make sure we get it right. To fully unlock the potential for drones in business, science, photography, education, or just for fun, we need a system that provides accountability for drones and their pilots without heavy-handed restrictions. That's what DJI's drone-to-phone broadcast remote ID solution does. It's another example of how an innovative approach allows us to do great new things with drones while ensuring safety, security, and accountability in the skies. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.